Eu nem vou perguntar se vocês têm pergunta, que vocês nunca perguntam nada. Aliás, vocês nunca perguntam nada no início, né? Mas hoje eu não, na hora que eu coloquei ali no Stories, eu não falei o que eu ia falar hoje, né? Porque, só um segundo. Opa, é o Murilo aqui? Fala aí, Murilo, beleza? Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho, eu quero falar diferente, né? Normalmente eu falo coisas bem, normalmente bastante direcionadas aqui, não falo muitas coisas de research, falo de modelo, falo do dia a dia do analista. E hoje eu não vou colocar exatamente uma rotina, não sei se vai ser quinzenal ou mensal, mas pra frente eu vou colocar uma série aí que eu vou comentar, mas de uma maneira livre, porque se vira uma coisa rotineira e obrigatória, e aí eu vou ser, aí vira igual jornalista ou igual sell-side, né? Você é obrigado a ficar comentando coisas e assim, eu acho que o legal é eu aqui no Insta comentar quando realmente eu acho que tem as coisas que possam agregar valor. E hoje eu queria falar um pouquinho, e o que eu vou começar a falar eventualmente, esporadicamente, é de alguns livros aí que, não só livros, mas temas assim, né? Porque o que acontece? O trabalho de research, tudo que eu faço, tudo da minha turma que eu estou formando agora, é muito assim, na base de o analista saber modelar. E você tem toda uma série de outras atividades que são feitas, que todas elas eu sempre vou falar aqui na rede social. Só que depois que você já fica mais sênior, etc., você tem que, além de você enxergar, né, o que eu digo, para você conseguir ganhar dinheiro no mercado, por definição, você tem que enxergar o que os outros não estão vendo, porque é a partir daí que você vai conseguir comprar barato e vender caro. E para comprar barato e vender caro, você tem que encontrar coisas fora do preço. Então, por definição, você tem que ver o que os outros não estão vendo, né? E nesse sentido, eu queria comentar algumas coisinhas hoje de uma maneira mais ou menos livre. Aí, se vocês quiserem interagir, sempre bom aí que fica mais fluido o papo. Mas sobre um livro que eu já li há bastante tempo, já li algumas vezes, eu acho um excelente livro. Ele é um livro que ele é mais focado no universo de startups, que é o Zero to One. Me diz aí se vocês já leram o livro, não sei qual que é a tradução para português, acho que é 0 a 1. É um livro do Peter Thiel, que é um investidor que foi o primeiro investidor no Facebook, investidor externo. Para quem já viu o filme A Rede Social, o Peter Thiel ele investiu no Facebook e é aquele cara lá que participa de alguma maneira da diluição do Eduardo Severin, que é o brasileiro, né? E ele é o primeiro venture capital que coloca a grana lá. Esse cara, ele hoje é um cara super importante aí de tecnologia, investidor de venture capital. Ele tem um fundo que chama Founders Fund. E, enfim, vou falar um pouquinho sobre o Peter Thiel e o contexto no qual ele escreveu o livro. Até antes de falar do contexto no qual ele escreveu o livro, eu vou falar o contexto de por que eu cheguei nesse cara, né? Legal, bacana. Pedro, eu vou deixar, se você não se incomodar e todo mundo quiser fazer pergunta, vai mandando aí que eu não vou deixar de responder nenhuma. Eu vou responder no final aí, o Pedro já fez um comentário. Mas enfim, eu vou então, de uma maneira mais ou menos livre, comentar sobre alguns capítulos do livro, mas voltando. Tinha uma época da minha vida que eu não falo muito aqui, mas que eu trabalhei um tempo num fundo de venture capital, num fundo não, na verdade, ia ser uma empresa ligada a investimento em startups, né? Uma plataforma que eu ajudei a construir, que eu ajudei a montar. E nessa época, além de estar trabalhando um pouquinho, eu trabalhei um ano com isso. Além de estar trabalhando com isso, eu era muito interessado por inovação, tecnologia, acompanhava como curioso, porque eu não sou programador, etc., mas eu acompanhava muito ali algumas figuras e alguns caras do Vale do Silício. Entre esses caras, eu acabei chegando no Peter Thiel. O Peter Thiel, ele é o seguinte, só para vocês verem a importância dele. Ele é um dos primeiros investidores do Facebook. Ele já teve um hedge fund, ele já foi um gestor de grana. Teve um fundo chamado... Boa noite, Xavier. Ele já teve um fundo chamado Clarion Capital faz bastante tempo, né? Inclusive, acho que o fundo teve uns períodos bem ganhadores. Não me lembro como terminou. E ele já foi trader de derivativos, aí em algum momento ele virou empreendedor. E ele foi um dos fundadores, ou o principal fundador, não me lembro agora, do PayPal.
ele foi o co-founder do PayPal, e depois o PayPal se uniu com a empresa que eu acho que chamava Zip2, que era a empresa de um figurinha aí chamado Elon Musk, talvez você já tenha ouvido falar. E a turma toda do PayPal, que trabalhou junto no PayPal, você tem um termo que é usado para descrevê-los, que é PayPal Máfia, né? A máfia do PayPal. Porque, cara, você tem muitos caras, você tem o Reid Hoffman, que foi o fundador do LinkedIn, e hoje é o da Greylock Partners, que é um venture capital super relevante. Você tem o Peter Thiel, que hoje tem o Founders Fund, você tem o Elon Musk, que dispensa apresentações, você tem uma série de outros caras aí super bem sucedidos, e vários deles fundaram várias empresas unicórnios, né? Empresas que faturam mais que empresas com valuation de mais de $1 bilhão. Então, assim, é uma turma ganhadora. O Peter Thiel, especificamente, ele é um cara que ele fez direito em faculdade top, eu não lembro se foi acho que foi em Stanford, na Califórnia, mas ele algum momento ele percebeu, enfim, que foi para o universo de empreendedorismo. E ele tem um insight, e ele estudou também filosofia. Eu não sei se ele tem alguma formação em filosofia, mas o fato é que, e aí eu vou conectar com o livro. Esse livro Zero to One é um livro que ele tem excelentes insights, na minha opinião, filosóficos e mais macro, assim, que te ajuda muito a pensar o universo de empreendedorismo. E ele é mais focado em, né, para situações. Ele tem insights especificamente para quem investe em startup ou para quem vai montar uma startup, mas eu vejo muitos insights que têm conexões profundas com o trabalho de equity research. Afinal, uma empresa listada em bolsa, ela já foi, não necessariamente uma startup de tecnologia, obviamente, mas ela já foi uma empresa nova e tal. Então você tem coisas aí. O que eu queria fazer nessa live de hoje é comentar alguns pontos. E até para, assim, não parecer que saímos do foco, o fato é que você, no universo de equity research, depois que você domina a parte de modelagem financeira, que é um trabalho que não é fácil de dominar, depois que você domina todos os elementos do trabalho, no sentido de você ver o que os outros não estão vendo, você tem que pensar, não é com a cabeça aberta, assim, você tem que ser inteligente e ter bons insights, né? Se você pegar o programa Market Makers, por exemplo, os podcasts, e você vê, outro dia eu estava vendo um trecho esqueci o nome dele, o Cristiano, se eu não me engano, da Dynamo, que é uma turma que eu admiro muito, um fundo super longevo, ganhador de dinheiro, de value investing. Você vai ver o nível das discussões, entendeu? Se você para de ficar... É super importante você ter o modelo e os números certos, mas o nível de discussão e de insight que você passa a ter é uma coisa muito mais alto nível. Você não vai ficar ali... você não vai fazer a diferença. Você tem que fazer as contas corretas usando o modelo, mas você tem que ter insights profundos que vão fazer no final do dia você enxergar o que os outros não estão vendo, que é o que eu sempre falo. Então, nesse sentido, quando eu achar pertinente, eu não quero criar uma série aqui de todo 15 em 15 dias falar, que aí vai virar uma obrigação para mim, e vai ter hora que eu não vou estar afim, não vou ter tema de livro, etc. Mas eu pretendo começar a trazer essas coisas para vocês, tá? Então, assim, falando desse livro Zero to One, ele é um livro... E até falando, né? Uma vez eu tinha um cara chamado Blake Masters, e o Peter Thiel estava dando uma aula meio que como convidado em Stanford, uma aula sobre empreendedorismo e coisa e tal, né? Que Stanford é a faculdade lá na Califórnia que ela tem muito essa veia de forma programadores, mas formam pessoas que pensam e conectam a programação com a parte humana, e tem muito empreendedor lá, uma faculdade que fomenta muito empreendedorismo. É a faculdade lá do Vale do Silício, e ele estava dando uma aula como convidado, e aí e aí ele criou um blog e estava fazendo resumo dessas aulas. E em algum momento eu acho que o Peter Thiel virou para ele e falou: pô, você está fazendo um blog aqui, né? Então, vamos escrever um livro junto? E os dois escreveram esse livro. Esse livro acho que é, sei lá, deve ser de 2015, não sei exatamente, mas o ponto é que eu vou agora capítulo a capítulo, não todos, tá? Os que eu achar que tem alguma coisa relevante. Eu dei uma anotada aqui só para lembrar o nome dos capítulos, e aí eu vou lembrando e falando alguns insights que eu acho importantes no âmbito de análise de ações e de você enxergar fatores de research qualitativos super importantes. Então eu espero assim que a gente consiga ter uma boa troca aqui hoje. Alguém, se quiser fazer comentário,
E aí já indo até para o comentário do Pedro, ele falou, para mim a conta mais difícil é de longe definir as premissas para projeção, o famoso transformar a história em números. Então até já começo aqui, né? Não estou respondendo ainda a pergunta do Pedro, não estou ainda falando exatamente, depois eu vou endereçar separadamente o que o Pedro falou, mas já conectando esse comentário dele com o que eu vou falar hoje, essa palavra que ele falou, transformar a história em números, né? Será que a gente deveria, Pedro, transformar a história em números, ou a gente deveria analisar os números de uma maneira sem viés e depois entender por quê? E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque muitas vezes, se a gente já tem uma história na nossa cabeça, e aqui entra até naquele assunto dos vieses cognitivos, que é uma live que eu acho que eu fiz há 15 dias, assim, cara, se eu já boto na minha cabeça uma história, porque eu ouvi alguém falar, isso é um viés cognitivo que eu estou falando. Eu escutei um investidor que respeito muito, vi ou numa reunião, ou eu vi o cara dando no podcast esses de ações que tem hoje em dia, como Market Makers, e aí o cara contou uma história. A partir daquele momento, se o cara que está falando, eu admiro, ele contou uma boa história, eu já passo a ter, eu querendo ou não, uma tendência de fazer aquela história ela virar número. E quando eu estou fazendo isso, eu já estou colocando eventualmente no meu modelo algum viés, porque eu quero, no fundo, fazer o tal do confirmation bias, né? Fazer o modelo se encaixar a uma história que eu já estou decidido, né? Já fiz o julgamento e já sei que eu quero comprar essa ação. Então eu vou construir todo o modelo para aquela história se encaixar ali, né? Então eu acho assim, é importante entender essa parte. Então, vamos ver como é que vai ser o resultado dessa live de hoje aí, se a galera vai querer ouvir esse tipo de assunto. Mas isso que eu tô falando são tudo coisas que você usaria no raciocínio para fazer um relatório bacana, e são ângulos e pontos de vista que você já está colocando a sua inteligência de mais alto nível para funcionar, e não meramente a parte de fazer conta. Agora, não adianta querer ir para esse alto nível antes de dominar a base de como você transforma essas coisas em número, entendeu? De como você transforma essas coisas em número, não. De como você não pode pular a parte, você tem que aprender a fazer conta, resumindo. Então, assim, o ponto principal, talvez, do livro, né? Qual que é o nome do livro? O nome do livro já tem um insight aqui. É Zero to One, 0 para 1. Por quê? Porque, basicamente, o Peter Thiel, ele como investidor em capital de risco, em venture capital, ele tem uma crítica de que hoje as empresas, elas, ao invés de buscar inovação hardcore, inovação de verdade, tipo Elon Musk, assim, vou montar foguete para ir para Marte, vou fazer foguete que dá ré, vou fazer carro elétrico, as empresas elas passaram a fazer inovação incremental. O que é inovação incremental? O Elon Musk ele faz um plano, master plan lá, e ele planeja você ir para Marte e ele vai executando aquilo, desconstruindo em pedaços. Só que depois da crise, isso é uma coisa, quem é mais novo, né? Vocês que são mais novos provavelmente não sabem, é que nos anos 2000 você teve a tal da bolha da internet, que foi uma crise que você teve no mercado de ações, porque estava num oba-oba, qualquer cara com business plan captava dinheiro e montava uma startup, porque imaginou-se que a startup, que a internet, né, o surgimento da internet, que vocês sabiam que a internet já surgiu, não existiu desde sempre. E aí o surgimento causaria novas empresas uma nova economia, e empresas que teriam retornos muito maiores, etc. Isso daí mostrou-se naquele período um oba-oba. E aí essa bolha explodiu, o valuation das empresas eram negociados PIs absurdos, né, o índice preço-lucro, empresas sendo negociadas a valuations extremamente esticados. Isso tem a ver com a dinâmica também dos bancos de investimento, as dinâmicas dos bancos de investimento que queriam abrir o capital dessas empresas, etc., né, todos esses incentivos perversos que acontecem às vezes no mercado, e aí a bolha estourou, né, aí você teve um sofrimento muito grande. A partir de então, as empresas, como gato escaldado tem medo de água fria, aquele ditado, elas passaram a fazer inovações menores.
E aí, qual que era o título do livro? Do livro não, qual que é, pelo menos era, né, o nome que tinha lá no fundo, na página do fundo do Peter Thiel, que é o Founders Fund, era assim, eu acho que começa, What happened to the future? Né? O que aconteceu com o futuro? Antigamente a gente pensava em coisas super ousadas, agora a gente pensa em coisinhas. E aí uma frase que eu vou falar em português, nós queríamos carros voadores e acabamos com 140 caracteres, né? Que, assim, 140 caracteres é o número de caracteres que você pode escrever no Twitter, né? Ele está criticando a inovação, porque inovação é essa, o cara criar um negocinho que você limita o número de caracteres, ao invés de você pensar em carros voadores, que é o que tinha no filme lá, não sei se vocês já viram, um filme antigo, chamado De Volta para o Futuro. Então, assim, é basicamente isso. Então, a crítica dele é que hoje o mundo, porque Zero to One? Porque ele fala que todo mundo acha que o padrão de inovação é você copiar os Estados Unidos. Tanto é que o nome dos países, Brasil, Rússia, né, são países emergentes, como se eles estivessem emergindo, países em desenvolvimento. Ele está se desenvolvendo e quando ele virar gente grande ele vai ser igual aos Estados Unidos. Então, assim, o próprio nome, países em desenvolvimento, ele é um nome 1 para N. O que é 1 para N? É copiar, né? Eu tenho uma coisa já que funciona, eu vou fazer N dessas coisas. E o Peter Thiel fala que você tem que ter uma mentalidade de zero to one. Eu criar do zero algo que não existe. Criar um carro elétrico que funcione, que seja um preço acessível e todas as coisas ligadas a isso, entendeu? Criar um chat GPT, né? Criar uma inteligência artificial. Então, assim, essa é a crítica dele. Então, o primeiro capítulo, que se eu não me engano chama The Challenge of the Future, ele fala sobre isso, né? E só para voltar aqui, por que eu estou falando essas coisas? Porque eu quero conectar com o research, né? Porque todas essas coisas que ele fala no livro são insights qualitativos extremamente importantes para você analisar uma empresa e descobrir se ali realmente tem algum diferencial ou se a empresa fica só contando que é boa, mas não é, né? Então, assim, esse capítulo primeiro, que é The Challenge of the Future, é isso que eu falei para vocês. Assim, o futuro depende de você criar coisas novas e não simplesmente você copiar o que já existe, né? E aí, isso é uma maneira de você criar uma vantagem competitiva e uma empresa, e aí conectando com o research, uma empresa que de fato apresente um ROI sustentável ao longo do tempo, se ela conseguir criar vantagens competitivas, que é um pouco do que eu andei até postando esses dias, né? Fazendo alguns cortes de algumas coisas que eu já falei no passado, né? Então, assim, você tem que, quando você consegue criar uma vantagem competitiva através de um produto inovador, é uma das maneiras de criar, você consegue ter um ROIC maior e isso se traduz num melhor valuation para a empresa. Outro capítulo aqui, deixa eu só pegar aqui algumas coisas que realmente, eu não vou ficar aqui listando os capítulos, mas falar de coisas que realmente acho que são insights interessantes, e eu vou procurar fazer isso nos próximos 10, 15 minutos, e aí eu abro aqui para perguntas e depois a gente pode continuar falando sobre isso, tá? Porque eu quero, na verdade, aqui ter um bate-papo com vocês e não só ficar falando. Mas, assim, uma outra coisa que tem um capítulo que chama The Ideology of Competition, né? Ele fala que, inclusive pelo mercado do qual ele veio, o primeiro emprego dele, que foi de direito, ele fez direito em Stanford, seria uma faculdade top, né? Stanford, Harvard, nos Estados Unidos, e é um negócio que é quase que parecido com esse trabalho de Equity Research ou de Investment Banking. É um negócio de pessoas extremamente ambiciosas, bem preparadas, estudiosas e trabalham duro, né? Sonhando lá em ficar ricas, vamos dizer assim, né? E aí ele percebia que as pessoas, às vezes, elas não param para pensar e tentar entender como é que eu posso criar algo novo. A pessoa fica focada na competição. Então, trazendo isso para o universo empresarial, você cria uma empresa, você tem uma empresa e ela está focada ali, ao invés de fazer como uma Amazon faz, de sempre não olhar para o lado, não olhar para o concorrente, mas olhar para o cliente e atender o cliente da menor maneira possível. Isso é uma coisa que o Jeff Bezos da Amazon fala muito. As pessoas são mais ou menos viciadas em competição, né? Até nesse mercado que a gente está falando de Equity Research, assim, o cara ele quer
ser mais rápido que o coleguinha, né? Um analista mais rápido do que o concorrente de outro lugar, mas é meio que um vício na competição pela competição, não para competição em forma de você ganhar do outro. Porque uma forma muito mais inteligente, muito mais provável que você consegue ganhar por uma margem muito maior do seu concorrente sem morrer na corrida, é você pensar diferente, é você fazer coisas diferentes, não diferente de doidão, mas diferente na sua análise e realmente usar a sua inteligência de uma maneira diferente. E aqui eu conecto um pouco com o mercado, como funciona aí. Você tem toda uma maneira de funcionar do sell side, do buy side, etc., mas é meio que tem muito esse foco. Quando você cobre um determinado setor e aí você vai no evento da corretora, do sell side, e você vai ter reunião com as empresas, etc., você está indo para o mesmo lugar que o seu concorrente. Não é ali, dificilmente ali, ou mais dificilmente ali, você vai enxergar algo que ninguém está vendo, mas você vai porque você tem medo de... É o tal do FOMO, né? Que é um termo que é usado, se eu não me engano, no livro Thinking Fast and Slow, que é um livro sobre viés cognitivos, etc. Que FOMO é Fear of Missing Out. É o medo de perder o bonde aqui, né? Então, no mercado de buy-side, principalmente, né, de equities, você às vezes entra numa posição que você nem confia tanto, porque se aquela ação andar, a cota do seu concorrente, né, vai subir muito, da gestora concorrente da tua. Então, às vezes, eu acho que as pessoas às vezes montam posições até para não perder. Não deveria ser assim, mas eu estou tentando trazer aqui um pouco de como essa parte da concorrência, que ele chama o capítulo chama de Ideology of Competition, né? A ideologia da concorrência, da competição. Então, isso daí faz com que você fique muito focado no lado, olhando para o lado, para os concorrentes, etc. Seja você como analista no seu emprego, seja qualquer profissional top, seja você uma empresa e focado no concorrente. Você tem que olhar, e aí o insight aqui você tem que olhar para frente, olhar, foco no cliente, né? E é isso, assim, você não tem que ter mentalidade de competição, você tem que tentar criar um espaço único. E relacionado a isso, e muito relacionado à análise de ações, o Peter Thiel tem um ponto que se eu não me engano, é até em outro capítulo, mas esse capítulo ele fala sobre isso, que você tem que criar monopólio. É muito melhor você dominar um mercado muito pequeno e dali você expande para os demais do que você ser um cara genérico. E aí um exemplo que eu me lembro que ele dá no livro sobre isso é sobre a própria Amazon. A Amazon, ela não começou como uma loja que vende tudo, ela começou como uma loja que vendia somente livros. E aí começou com livros e passou a expandir para outras categorias e hoje vende tudo, entendeu? Quase tudo. É um business gigante que foi construído, mas foi construído não por acaso, mas pelo raciocínio e a análise do Jeff Bezos, com livros e seguindo uma narrativa de expansão muito clara, um roadmap. Obviamente, quando você está num business, num negócio, você vai descobrindo as coisas ao longo do tempo e vai adaptando, mas você tem um plano. Isso, inclusive, é um outro ponto que o Peter Thiel fala bastante. Lembram que eu falei para vocês que na crise dos anos 2000, quando a bolha da internet explodiu, as pessoas, os empreendedores, os investidores tomaram uma pancada e ficaram um pouco ressabiados e mais conservadores, o que causou essa questão que tem a ver com o título do livro, que causou esse negócio mais de inovação incremental. Eu vou melhorar aos poucos, se eu der um salto muito grande, muito ousado, eu vou me arrebentar. E aí isso causou, inclusive, um movimento e uma metodologia de se criar startup, que eu não sei se vocês já ouviram, que tem a ver até com outro livro chamado The Lean Startup, a Startup Enxuta, que é um livro que eu acho fantástico também, tem bons insights, mas é um livro aí mais de implementação das coisas, acho que é um livro mais para empreendedor. Mas esse tal de Lean Startup, ele é um jeito de você construir uma empresa de uma maneira experimental. Ao invés de eu ficar pensando na minha cabeça o que vai dar certo, o que meu cliente quer, eu vou fazer um protótipo, um MVP rápido, que é o Minimum Viable Product, e vou botar isso na rua. Isso é inteligentíssimo, porque ao invés de eu fazer um business plan e ficar pensando coisa da minha cabeça, ficção científica,
eu vou o mais rápido possível e peço para o cliente, quer comprar? Né? Eu faço um protótipo e aí a partir das iterações que eu faço com o meu cliente, né, ele me dá feedback sobre o produto, eu vou melhorando, isso vai permitindo construir um produto melhor e eu crescer de uma maneira inteligente. Isso é mais, só que o que o Peter Thiel fala nesse livro também sobre isso? Que isso é uma metodologia para você conseguir navegar o universo de empreender. Só que isso não é desculpa para você pegar e não ter um pensamento de longo prazo e um plano, e aí você pega e sai, que é o que o americano chama de throw things at the wall and see if it sticks, né? Tipo, você joga o macarrão assim na parede, joga as coisas na parede e vê o que gruda, vê o que cola, vê o que pega. Então por que eu tô falando isso? Porque, conectando aqui com o research, e o exemplo mais emblemático disso é o Elon Musk, né? Inclusive eu recomendo que vocês vejam, deve ter no site da Tesla, se der um Google, Tesla Master Plan, né? O plano mestre. O Elon Musk, ele descreveu lá o plano dele de longo prazo, um plano macro da Tesla, de o que ele ia fazer e como ele ia fazer. Então, assim, qual que é o insight? Se você está entrevistando uma empresa e você não consegue enxergar de maneira clara qual que é a visão do mundo ideal onde a empresa quer chegar, especialmente empresas novas, e você não, e aí tem um monte de outros elementos, né? Tem o brilho no olho do cara. Você pega uma empresa nova aí que abriu capital, uma empresa numa época de oba-oba, você tem que ter uma habilidade, porque assim, você analisar uma empresa, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, o histórico tem muito mais peso, é um negócio muito mais estável, um negócio muito mais antiquado, né? um negócio mais estabelecido. Quando você começa a analisar na bolsa empresas que têm negócios mais inovadores, etc., a chance é muito grande de você cair na historinha do cara. E provavelmente o cara que está lá é um cara inteligente que vai te contar uma boa história. E aí você tem que ter a habilidade de primeiro entender que você não vai conseguir projetar tudo de forma perfeita. E quanto mais incerto é o negócio, eu acho que talvez mais você tenha que entender o qualitativo, entender o que o cara pensa, qual que é o projeto do empreendedor e coisa e tal, entendeu? Então, assim, o insight desse capítulo aqui, a ideologia da competição, talvez o principal, é você tentar realmente entender esses elementos que eu falei aqui e como a empresa é visionária e de fato ela tem uma clareza onde ela quer chegar e para chegar e fazer coisas diferentes, tem uma série de coisas importantes para você construir uma empresa de valor. Você tem que ter a cultura, tem que ser forte, você tem que ter um time de gestão que tem alinhamento de interesse e que tem competência, mas o ideal é você estar numa empresa que é o que o Warren Buffett chama de idiot-proof assets, né? Que são ativos, empresas à prova de burro, resumindo, né? Ele fala assim, o Warren Buffett é o tipo do cara que ele é quase que ao contrário dessa questão de inovação, né? Ele gostava, pelo menos antigamente, de investir em empresas que ele entende muito bem o modelo de negócio, coisas mais certinhas, embora ultimamente ele tenha, né, passado a investir em empresas investiu muito em Apple, por exemplo, né? Mas Apple também não dá para dizer que é uma empresa incerta, né? Mas é uma empresa de tecnologia. Então, assim, olhar esses fatores qualitativos e tentar olhar esses ângulos e tentar usar esses ângulos aí de olhar as coisas quando você está fazendo research. Só que isso você só vai conseguir fazer quando você dominar a modelagem financeira e todos os outros elementos e entender como é que funciona o mercado. Senão você não consegue e você não vai conseguir usar bem os seus insights se você não conseguir colocar eles numa planilha de alguma forma e entender o que está rolando, né? Aí, assim, outro insight aqui. Outro insight que eu acho interessante, mas todos os capítulos desse livro é muito bom. Mas eu estou buscando as coisas que, de alguma forma, tem a ver aqui com research, né? Que eu consigo enxergar de uma maneira bem clara. Essa parte eu acho importante, né? A parte que ele chama o capítulo chama Foundations Matter, né? Fundações importam. Ele fala que e isso é um insight assim que muito importante aí, até se um dia alguém daqui for empreender um dia ou coisa do tipo, cara, é muito importante você entender a governança das coisas e entender como entender o seguinte, que
O que é Foundations Matter? As fundações importam. Ele fala que o momento de fundação de algo, seja de um país, Estados Unidos, Brasil, ou de uma empresa, você tem a oportunidade de fazer coisas que você não vai ter novamente. E eu acredito muito nisso, particularmente. Né? Você olha as grandes empresas, você tem aquela frase do Steve Jobs: A player hire A players, B players hire C players. Jogadores, o funcionário, né, o cara do time, um cara top, nível A, ele vai trazer caras nível A, e a coisa, em algum momento, naturalmente vai começar a ser uma empresa que tem uma cultura forte de gente top. Se você trazer um cara meia boca, um cara B, ele vai trazer cara C, porque ele é inseguro, porque ele vai querer um cara pior que ele para ele poder dominar, e isso vai destruir a cultura da empresa. E você só faz isso na fundação da empresa. Eu lembro que os caras do Airbnb, que são empreendedores que eu admirava muito e eu ouvia bastante entrevista deles, assim, o Brian Chesky e o qual é o nome do outro? O Brian Chesky, enfim, o Joe Gebbia, se eu não me engano. Esses caras, eles falaram que para eles entrevistarem para eles contratarem o primeiro funcionário, eles demoraram assim 1 ano, uma obsessão em contratar um cara que seja muito bom tecnicamente, mas mais importante, tem um fit cultural, né? Eu lembro que eles faziam uma pergunta que eu acho até meio babaca de fazer, que eles falavam assim, que o cara tinha que, se tivesse câncer no último ano de vida, você ia trabalhar aqui? Tipo, pô, desculpa, cara, isso é forçação de barra, mas esse nível, né? O cara realmente tem que ser um fit cultural muito grande, uma vontade muito grande de trabalhar no lugar. Isso eu tô falando de startup, mas para uma empresa grande é mais verdade ainda, né? Uma empresa que tem uma cultura forte, ela é mais poderosa, ela é mais resiliente, ela consegue se adaptar melhor, e isso tem a ver com decisões iniciais que são tomadas, porque a partir do momento que você tem uma empresa cheio de gato gordo pendurado, de cara que finge que trabalha, de cara que não tem os incentivos adequados, você tem que ter o perfil adequado do funcionário, esse cara tem que estar encaixado numa cultura adequada com outros caras que pensam igual, e os incentivos que você tem para aquela empresa performar, para aquele funcionário performar, tem que estar alinhados com um dos acionistas, senão você tem uma empresa aí que já tem problema. E assim, e a construção dessa cultura, desse time top, você só tem a oportunidade de fazer isso quando você monta a empresa. Se você montou uma padaria com 5 funcionários meio mequetrefe, não adianta você contratar os próximos 5 top, que não vai mudar, a não ser você mandar embora os primeiros 5, e tem que, aquela coisa, começar do zero de novo, problema de junta tudo e joga fora e faz de novo, entendeu? Então eu acho que é muito importante entender isso, e na minha concepção esse é um dos motivos pelo qual é tão difícil consertar as coisas no Brasil, né? Porque você pega um país, você tem, e o mesmo raciocínio vale para uma empresa, você tem já pessoas com seus privilégios, você tem já pessoas que já operam e já se comportam de uma determinada maneira, você tem uma inércia cultural que você não vai conseguir mudar se você botar um cara de reestruturação de empresa bom. Se às vezes o problema é quase que um câncer, entendeu? É um negócio que está enraizado em metástase. Se você arrancar o câncer, o tumor, você vai deixar uns pedaços lá e vai destruir a empresa. Então, assim, eu acho que isso daí é super importante, essa parte aí da governança e de entender as decisões iniciais, modelo de negócios, equipe, governança, incentivos, a distribuição acionária. Isso é outra coisa super importante quando você está fazendo análise, tá? Quem que são os acionistas, quanto o management da empresa, os gestores têm de ações, como é que é o pacote de incentivos. Então, assim, legal. Me fala mais sobre o Path Dependence. Eu não li esse livro, acho que é um livro, né? Quem é? Lucas? Peraí. Legal. Então, Lucas, ou Vitor, perdão, faz sentido isso aí que eu falei? Queria ouvir aí o que vocês têm aqui nos comentários. Eu vou começar a fazer isso aqui nas minhas lives aqui, cara. Falem aqui nos comentários. Mas assim, é só um segundo. E aí o que acontece? Eu vou trazer até conectar com uma outra coisa aqui que eu acho muito legal, que o Marcel Telles, que é da turma lá do Jorge Paulo Lemann, a turma da Ambev lá, né, dos 3G que a gente chama, né, que é o Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.
E uma vez ele estava sendo entrevistado, assim, hoje eu tenho algumas dúvidas em relação um pouco da turma por conta da coisa das americanas, mas então eu não quero ficar aqui endeusando ninguém, mas em termos de gestão, de cultura, de construir business, de alinhar os incentivos, de construir coisas, o sonho grande lá, que é o nome do livro, eu acho que, pô, esses caras são fantásticos aí, a capacidade que eles têm de olhar o que funciona e de pegar a molecada e fazer a molecada amarrar os incentivos certinho e fazer a molecada trabalhar e construir coisas grandes é incrível. Eu tenho amigos que trabalham na Ambev e que já trabalharam na Ambev há muito tempo. Eu sou grande admirador aí da cultura. Tenho um pouco de dúvida aí hoje em dia por essa questão das americanas, mas assim, é uma turma que eu admiro bastante no que eles constroem, né? Eles são uma máquina de formar gente. E uma das coisas que o Marcel Telles falou interessante uma vez é que isso é super importante, tá? Para todo mundo, para você que vai ser empreendedor, para análise de equities absurdamente importante, e se você estiver montando uma startup aí também é importante, então vale para tudo. A empresa, isso é um insight que não é deste livro, mas eu estou conectando com essa parte de fundações. Peraí, o Vitor, não sei se está aí ainda, se você tiver, por favor, cara, comente aí sobre esse Path Dependency. Sobre esse livro, se você quiser, para a gente desenvolver mais. Mas o que o Marcel Telles fala? Ele falou dessa vez, que eu achei super interessante. A empresa precisa de 3 donos alinhados. E até os conflitos entre esses donos, além do alinhamento, você tem alguma tensão entre eles. E isso gera um movimento muito positivo na governança da empresa, que quer dizer, um movimento muito positivo é um motor que faz a empresa bombar pelo alinhamento entre os atores que estão na empresa. Então, por exemplo, você precisa de 3 donos. O dono interno, que é o funcionário que tem participação acionária, ou que recebe um bônus variável e que tem opção para ter um exposure, para ter o skin in the game, né? Você ter uma exposição ao mundo real e você sofrer as consequências das suas ações na empresa, né? Assim, resumindo, se a ação da empresa subir, você vai ganhar dinheiro. Então você precisa de um dono interno alinhado, o funcionário pensando como dono. Isso você faz, na minha concepção, através da cultura, através de um cara que se encaixe nessa cultura e através da remuneração que esse cara vai receber. Então, assim, eu realmente acredito muito nisso. Eu acho fundamental você ter esse alinhamento de interesse aí dos funcionários. E só que você não adianta você pegar um funcionário que não se encaixa ali, porque assim, você tem gente por aí que quer ganhar 3 mil reais. E aí se você aumentar o salário para 9, a pessoa não vai trabalhar mais, ela não vai se empenhar mais, tá bom? Então tem perfil, você tem que ter a pessoa com a fome adequada, com a disposição e com o preparo. E que se encaixe na determinada cultura da empresa, cada empresa tem a sua cultura. E é importante a pessoa operar na mesma cultura. É importante você ter uma heterogeneidade, você ter um time diverso em termos de visão de mundo, de background, mas a parte de cultura ali tem que se encaixar. Então você precisa do dono interno, e você precisa do mercado de capitais, né, da base acionária, que são os acionistas minoritários, vamos dizer assim, e você precisa de um controlador. Por quê? Porque às vezes você vai ter algum conflito que o controlador, o acionista controlador, que ele está olhando a empresa de dentro, mais de perto, e que sabe mais, e que às vezes está mais tempo nesse setor, ele vai conseguir dar um passo necessário para o crescimento da empresa e vai, por exemplo, entrar no mercado novo ou tomar uma decisão de fazer um investimento maior que ele sabe que lá na frente vai dar resultado. E isso advém do conhecimento daquele modelo de negócio, daquele setor, do controlador. Do lado de fora, você tem os fundos de investimento, você tem os acionistas comprando as ações com uma visão um pouco mais de curto prazo. E esses investidores eles estão pressionando, os investidores minoritários, vamos dizer assim, a palavra não são minoritários, os investidores de fora, né, os que não são controladores, a definição disso são minoritários, enfim. Eles vão estar cobrando, cadê o resultado do próximo trimestre? E o resultado do ano que vem? Pô, você está dando prejuízo agora, não sei o quê. E legal, o acionista controlador ele também não quer que a empresa dê prejuízo no curto prazo, mas às vezes ele vai fazer um trade-off e vai tomar uma decisão na qual ele vai peitar o mercado. Então você imagina, sei lá, vou dar um exemplo. Os controladores da Ambev, o cara vai lá,
Tá, eu já vou responder. Obrigado. Obrigado, Vitor. O controlador ele vai tomar uma decisão que ele vai peitar o mercado. O mercado fala, você é maluco, você vai comprar, sei lá, os caras da Ambev, vai para Anheuser-Busch e Ambev. Ah, você vai comprar Coca-Cola. Tá maluco, não deve entrar na Coca-Cola, e aí o mercado bate nas ações, a ação cai. Mas se você tem um controlador realmente que entende, focado naquele business, focado ali naquele negócio de fazer aumentar o valor, o controlador é quase como o pai, assim, fala, filho, vem cá comigo, vou tomar um risco aqui. Então o mercado no curto prazo, os acionistas que não estão dentro da empresa, que não são insiders, eles vão bater porque eles não vão entender aquela decisão estratégica que foi tomada, às vezes abrindo mão de algum ganho de curto prazo para ganhar muito mais lá na frente. Então você precisa desse equilíbrio e dessa tensão que às vezes vai surgir entre o acionista controlador, os acionistas minoritários, né, que é o mercado de capitais, os caras que estão operando, tradando e montando posições naquela ação, e você precisa do dono interno. Você precisa desse tripé para maximizar onde uma empresa pode chegar, dado que ela tem um bom modelo de negócio, etc. Entendeu? O alinhamento e essa questão de governança é super importante. Vou ver agora aqui alguns comentários, depois eu tenho mais coisas para falar aqui. Pessoal, na boa, depois vocês me dizem aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? A gente vê isso aqui pelos views depois e tal, mas eu vou começar a trazer eventualmente, esporadicamente, esse tipo de coisa um pouco diferente, não só ficar falando do modelo. Vou ver aqui o que o Vitor falou. Marcelão, complementando aqui, o Path Dependency é um conceito que o Douglas North desenvolve no livro dele chamado Institutional Change, Institutions and Economic Performance. Legal. E vai muito nessa tecla de que a origem das instituições determinaria a trajetória delas de maneira significativa. Então, o Vitor está dizendo aqui que realmente a teoria a teoria do Douglas North fala sobre essa questão de quanto realmente a origem e os movimentos iniciais eles determinam. Eu acredito muito nisso, cara. É assim, uma primeira decisão que eu resolvi montar um business, eu e o Vitor, e a gente vai montar uma empresa. A gente decidiu e vai ter metade, né? Que uma vez eu tenho um livro que chama The Founders Dilemmas, Os Dilemas dos Fundadores, que é um livro de um professor de Harvard, e ele chama isso de Over-the-Counter Equity Split, que assim, eu tô de um lado do balcão, né? Você tá do outro, a gente aperta a mão, metade cada um, né? Essa decisão, cara, ela é muito importante. Ela é muito importante, além de amizade, né? Se as pessoas são amigas, isso daí já colocar um problema potencial, ela determina tudo, ela determina muitas coisas que vão acontecer lá na frente. Então tem muitas decisões iniciais que você faz, até assim, eu vou fazer eu com o Vitor, eu quero ser bilionário, ele quer ganhar uns milhãozinhos aí para ir pra praia, ficar com o dinheiro do CDI. Isso é uma bomba dentro da empresa, que você tem dois fundadores com completamente objetivos diferentes em termos financeiros, em termos de ambição e etc. E não tem nada errado com nenhum dos dois. Só que você não pode. Então, assim, é muito... Tanto é que tinha uma época que eu já pensei em empreender, aí lá pra trás da minha vida, e eu comecei a estudar igual um louco. Até estudar demais, né? Coisa de analista, que fica com analysis paralysis, né? Fica estudando muito aí, até demais às vezes. Mas isso quem tem perfil mais analítico, às vezes sofre desse problema. Mas, assim, as decisões que você toma... O ponto do Peter Thiel decisões tomadas no início de algo, na fundação de algo, elas são qualitativamente diferentes. São decisões que só tem oportunidade uma vez de tomar. Depois você não muda mais. Entendeu? Ele até dá o exemplo dos Estados Unidos. Fala assim, cara, os Estados Unidos tem tantos estados e cada estado tem tantos representantes no Congresso e tal. A última vez que você tomou essa decisão, é muito difícil você mudar. Você tem que refundar o país. Você tem que ter uma guerra civil, é um negócio muito radical, não muda mais. Entendeu? E aí, na minha concepção, isso é um dos motivos, é uma lente para você olhar, porque eu não acho que a gente tem que ser pessimista com o Brasil, principalmente vocês que são mais jovens, e eu também, assim, eu que sou jovem também, a gente tem que ter uma visão otimista, mas isso aí é um problema de fundação, né, cara? Que aconteceu aí até a Constituição de 88, é um mega de um problema, entendeu? Mas enfim, sem querer também dispersar muito do assunto. Aí agora, pergunta do Gustavo Pinheiro.
Diretores e managers mais duros da velha guarda do mercado financeiro que entregam resultado, mas abalam cultura e governança da empresa, agregam ou agridem ao desenvolvimento da empresa. Você está dizendo se os velhos, diretores e mais duros da velha guarda, que agregam resultado, mas abalam a cultura. Cara, se o cara tá realmente... O problema é a governança ser estruturada de uma maneira a não oprimir não é uma palavra assim, a não abafar os mais jovens, os talentos novos, né? E para isso, a governança tem que ser desenhada. Eu vou te falar experiências pessoais minhas. O que tem no mercado financeiro? Às vezes você tem um cara que ele tem muito... Vamos lá, o cabelo branco e o tempo de janela é importante, porque você já viu muitos ciclos, você já tomou suas pancadas, você aprendeu que você não é tão bom igual você acha. Então, assim, o tempo de experiência é importante. Este tempo pode ser encurtado se você tiver a inteligência de estudar história, a história da ação que você vai cobrir, o que aconteceu ao longo do tempo, não é estudar história aleatória, é estudar história de uma maneira estratégica. Mas nada como quando você está posicionado e você toma aquela piaba na crise de 2008, cara, ou na pandemia você toma 4 circuit breaker, eu nem lembro, acho que foi os 4 ali no começo da pandemia, você vai ter uma experiência de risco de estar ali no game, que se você ler sobre isso não é a mesma coisa. Então por que eu tô falando isso? Porque os caras mais velhos, eles agregam. Só que você tem muito cara mais velho, cara da minha idade, ou mais velho, bem mais velho, que o cara meio que acaba tendo ego muito grande, já tá rico, e ele às vezes ele que no mercado financeiro eu vejo que tem muito disso, assim, sabe? Em tese, você deveria ter uma postura humilde, saber que às vezes você vai estar errado, ter uma humildade. Só que, por outro lado, você tem que ser peitudo também, entendeu? Então é muito louco, assim, você tem que ser meio esquizofrênico até, porque quando você é um gestor, é inerente que você tem que tomar uma decisão que não é de consenso. Se você for no consenso, você não vai ganhar dinheiro, você tem que ser contrarian. Só que, como diz o próprio Peter Thiel, você tem que ser contrarian, e é fácil ser contrarian, você ser do contra, e contra o que todo mundo está falando. Só que você tem que ser contrário e estar certo. Este é o problema e a dificuldade. E quando você tem essas características dos velhos, que por ego ou porque acha que está lá faz 20 anos, então ele é mais importante, ele muitas vezes ele deixa de ouvir o mais jovem, etc. Então, assim, não é uma coisa genérica. Mas, em geral, eu acho que o cara às vezes atrapalha sim. Mas tudo bem, cara, às vezes ele é o dono do dinheiro, é o cara que fundou a empresa. E normalmente, muitas vezes são caras muito inteligentes tal, e que conseguem gerenciar esse ego deles e manter dentro da casinha para não perder os inputs dos mais jovens. Então, assim, deixa eu ver se eu respondi a tua pergunta. O management mais da velha guarda, que é mais duro. Duro, eu entendo, é o cara mais old school, né? Hoje em dia a galera tem muita, né? A galera reclama, os velhos reclamam que a molecada tá muito Nutella, aí muito mimimi, não quer trabalhar muito e tal, mas não tô falando nada. Mas se ele entrega resultado e abala a cultura e a governança da empresa, agrega ou agride. Cara, tem que ter alinhamento aí de todo mundo, entendeu? O famoso combinado não é caro, cara. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu dei uma perspectiva de que o tempo de janela é importante, mas às vezes deixa o cara, por ele estar rico, pelo ego, por tempocracia, né? Meritocracia não, é tempocracia. Ele tá lá um tempão, ele acha que ele é um bambambam, ele não se enxerga que ele não ganha dinheiro, né? Não bate o CDI. Isso tem muito por aí. Mas me diz aí, Gustavo, se eu respondo a tua pergunta. E aí, galera? Que mais, cara? Aí tem algumas outras coisas interessantes. Uma outra coisa que eu queria falar, que é um capítulo que, se eu não me engano, tá... If you build it, will they come? Não, if you build it, they will come. O Vale do Silício e essas empresas de tecnologia e os caras que estudam em Stanford, usualmente são programadores. O que é o programador? É um pedreiro, né? Um pedreiro de alto nível. Ele constrói o software, ele constrói as empresas. Então, as empresas, eles têm um foco muito grande em produto. E eles são engenheiros, e o engenheiro ele tende a ser um cara mais focado na realidade objetiva e não tão focado ou zero focado ou preconceituoso contra o marketing.
que é a arte, isso o Peter Thiel dá essa definição no livro, mas é a arte de você alterar a superfície aparente sem mudar a substância, sem mudar o conteúdo realmente da coisa. O marketing, ou vendas, né? Marketing e vendas, essa técnica de você convencer as pessoas a comprarem porque, por exemplo, sei lá, vendedor de iPhone, não precisa de vendedor de iPhone, né? Tipo, o iPhone está vendido já. O cara pode não comprar porque está caro, mas não precisa de vendedor. É um produto que de fato hoje se vende sozinho, mas não é bem assim. E os programadores, os caras engenheiros focados em produto das startups, eles são muito focados e tendem a falar, só você construir um produto bom que ele vende sozinho, né? E o Peter Thiel tem esse ponto o ponto do livro do Peter Thiel é que isso não é verdade. Marketing importa, vendas importa, distribuição importa. E ele fala o seguinte, se você tiver um produto mais ou menos com uma mega rede de distribuição, etc., super valiosa, uma boa distribuição, você vai ganhar o jogo. Se você tiver o melhor produto do mundo e uma estratégia e uma distribuição ruim, você vai perder. Então, assim, e é caro e é difícil você desenvolver um negócio de distribuição. Então, se você pega de novo uma Ambev ou essas empresas grandes de bens de consumo, o cara é valiosíssimo você construir a capilaridade e a rede de distribuição para fazer seu produto chegar no consumidor. Então, assim, o ponto é, estratégia de vendas e marketing é muito importante, entendeu? E ele, nesse livro, ele traz bons insights, eu recomendo bastante, aliás, vocês lerem esse livro, porque vai abrir a cabeça, você vai conseguir enxergar as coisas sob um outro ângulo, em vários âmbitos, assim, se um dia vocês forem ter um negócio, e para analisar a empresa, que é sobre o que eu estou falando aqui, né? Que mais? Então é isso, cara. Marketing, vendas e distribuição importa muito e às vezes é o ponto cego de um business. Aqui tem uma outra coisa interessante. Você tem duas terminologias aqui que é usado mais no mundo digital de startup, mas a mesma lógica vale para qualquer empresa, tem essa lógica. O lifetime value, o LTV, tem que ser maior que o CAC. O que é o lifetime value? De uma definição simples aqui, sem entrar no detalhe da conta, se eu tenho um cliente que vai me comprar um produto e vai comprar uma vez só e ele vai pagar R$5.000 no produto, o lifetime value dele é 5 mil, sem fazer conta aqui de valor presente e tal, só para simplificar. O lifetime value é 5 mil. Se eu gastei 6 mil para conquistar esse cliente, eu me ferrei, meu business é inviável. E qual que é o ponto? O ponto é que o CAC, às vezes você tem uma empresa que o negócio é bom, que a margem bruta é boa, né? Que o cara faz o produto por 1, é o custo total de ele fabricar 1, ele vende por 5. Ele fala, pô, negócio bom pra caramba. Até falando da divisão lá do modelo, né? Tipo, você tem a receita líquida, você tem o custo, e você imagina que a receita líquida do cara é 5 e o custo é 1. Pô, legal, negócio altamente lucrativo, né? Margem bruta imensa. Só que embaixo dessa linha você tem a linha de SG&A, você tem a linha de distribuição, o custo de vendas, a comissão do vendedor, o aluguel das lojas que você tem. E muitas vezes o empreendedor ou o analista, ele menospreza o quão importante é e o quão, se você não tiver um custo de aquisição de cliente muito caro, você pode quebrar. Então, assim, você tem que estar atento à estratégia de distribuição, ao marketing, às vendas e, às vezes, o simples fato de você... Às vezes, a distribuição torna o seu business inviável, né? E aí tem um insight interessante também nesse livro, que ele fala o seguinte, ele dá o exemplo de eu não lembro agora, mas eu vou criar aqui da minha cabeça, eu não vou errar muito, é isso que eu vou falar. Você cria um exemplo lá de um software de ERP que faz a gestão ali de lojas de conveniência. Pô, sei lá, vou dar um exemplo da minha cabeça aqui. Eu sozinho, sou programador, eu consigo construir o produto, né? Construir o software eu fiz uma vez só, eu não preciso ficar reproduzindo software a cada licença que eu vendo. Pô, legal. Tô aqui, eu mesmo fiz o negócio e aí eu vou cobrar, sei lá, R$100 por mês de o valor que eu vou cobrar para o dono da cada loja de conveniência ter acesso a esse sistema de gestão. Negócio bom,
o cara, a partir do momento que ele comprar esse produto, ele vai continuar pagando R$100 por mês, porque é muito difícil para o dono da loja trocar de sistema, é um inferno aí, quem já teve empresa já viu, trocar de sistema de gestão é um problema. Então assim, eu tenho uma coisa chamada lock-in, né? Eu tenho um negócio que faz com que o meu cliente dificilmente vá sair do meu produto. Legal ter um produto bom, só que às vezes este negócio é ruim. Por que que é ruim? Porque dado o ticket que eu tenho, que como é um negócio que não é para empresa grande, eu vou poder cobrar no máximo R$100 por mês. Eu estou dando um exemplo, tá? Esse número poderia ser R$10 por mês, sei lá. Aí beleza. Pô, pensar aqui, R$50 por mês eu vou arrebentar de vender. Pô, todo dono de loja de conveniência no Brasil vai querer comprar esse produto. Só que aí o cara esquece de que ele não pode, dado o ticket pequeno de R$50, ele não consegue ter uma fonte direta de vendas. Ele não consegue pagar um time de vendedores, porque você vai ter que pagar, o vendedor precisa ganhar um salário alto e o cara não vai ficar indo porta a porta em loja de conveniência pela cidade inteira, que a conta não vai fechar. A gasolina que ele gasta, o tempo do vendedor, o quanto ele quer ganhar, porque o cara quer ganhar dinheiro, a conta não fecha como vendedor. Aí o cara vai indo na escala, e a escala de estratégias de vendas e marketing, a outro extremo é o cara anunciar na Globo, no intervalo de algum programa, ele vai estar dando um tiro de marketing que ele vai atingir muita gente. Isso daí ele consegue atingir muita gente. Só que o economics, a matemática ele vai atingir todos aquela audiência da Globo. Só que o número de pessoas ali que são donos de loja de conveniência é muito pequeno. Então, resumindo, ele não consegue ter um custo de aquisição de cliente que compense ele vender o produto a um ticket de somente R$50 por mês na assinatura. Isso torna esse business inviável. Por isso que não existe, por isso que às vezes tem uma boa ideia de negócio, faz a conta e o negócio não fez. E tudo isso que eu estou falando para vocês é um raciocínio. Quando você está entendendo uma empresa e você está analisando, não é só você botar o número lá na planilha e tal, você tem que conseguir entender como se a matemática fecha. E você tem muitos negócios que parece ele que está indo bem e tal, e ele está indo mal justamente por isso que eu falei agora, entendeu? Por isso que eu estou trazendo isso aqui para o contexto de research. E aí o último capítulo que eu quero comentar, deixa eu só ver, é o capítulo que, se eu não me engano, chama Man and Machine, né? Homem e Máquina. O ponto dele é muito louco, né? Eu queria ver aqui até de quando que é esse livro. Eu vou abrir o meu Kindle aqui no meu computador, só para ver, que agora eu fiquei curioso. Eu vou até escrever, não, o Google é mais rápido, peraí. 0 to 1 ano, publicação. Ele é de 2014 o livro, eu errei por um ano, 2015 eu falei. E aí o que acontece? Cara, 2014, o ChatGPT apareceu ano passado, né? Ou esse ano, sei lá, nem lembro. Acho que ano passado. 2023, 9 anos depois. Ele fala justamente assim, que tem uma discussão falsa na concepção dele, que você tem uma discussão de o homem ou a máquina, quem vai ficar, o homem vai roubar o emprego da máquina. E ele batia aqui, o ponto principal desse capítulo aqui, ele fala que os melhores negócios vão ser negócios que vão usar parcerias entre homem e máquina, né? Eu não sei se vocês estão usando aí, comentem aqui se tem algum comentário em relação a isso, mas assim, você vai usar a máquina para te ajudar, porque ela faz melhor, né? Então, assim, eu acho que tem excelentes usos para equity research, ainda vou fazer conteúdo sobre isso, mas não é uma discussão necessariamente se você vai perder o teu emprego por conta de uma máquina. Eu acho que você não pode menosprezar aí, né, a capacidade de mudança no painel, no cenário, aí, no landscape de geração de emprego e etc, e de tipos de emprego que você vai ter disponíveis. É meio que se querer olhar o mundo aí de uma maneira ingênua, achar que não vai gerar desemprego, mas esse tipo de trabalho que a gente está falando aqui de research, eu acho que se tiver inteligência de usar bem aí a tecnologia, você consegue ter um diferencial. Então, ele fala nesse capítulo que é uma discussão muito mais de parceria. Ele fala que os negócios mais valiosos vão ser negócios que você tem boas parcerias
e parcerias inteligentes entre o homem trabalhando junto com a máquina do que só a máquina te roubar o emprego, entendeu? Esse é o ponto. E é isso. E isso ele escreveu 9 anos antes da inteligência artificial surgir da maneira que surgiu, com usabilidade assim, que apareceu do nada, aí parece que do nada, do ano passado, né? E aí, pessoal, né, deu 1 horinha aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não respondi. Acho que tem aquela pergunta inicial lá do boa noite, João. Só quero ver lá em cima, eu não quero perder nenhum comentário. Quem falou a primeira pergunta lá em cima foi do Pedro? Do Pedro. Que ele fala que a parte mais difícil para ele é definir as premissas para projeção, o famoso transformar a história em números. Aí eu até corrigi, né? Você tem que transformar a história em números, tem que analisar os números, olhar para frente. Só que é muito difícil você não transformar a história em números. Você vai ouvir, vai conversar com os gestores da empresa e eles vão tentar te levar numa história que vai fazer os números darem uma coisa. E tem que ter uma série de cuidados aí na hora que você está fazendo a sua análise para você tentar tirar essa poluição aí da historinha bonitinha, do viés de familiaridade, etc, quando você está modelando. Mas assim, eu grosso modo, eu acho que o Pedro não está mais aqui, peraí, perdão, o Pedro não está mais aqui, mas depois se ele quiser ver, ele vê lá, vai ficar gravado. Dos meus alunos, que eu tô, não sei se vocês sabem, eu tô agora com uma turma aí eu abri uma turma há um tempo atrás e tô formando alguns analistas e assim, isso é uma necessidade mais premente aí, mais latente dos clientes aqui, dos alunos, dos analistas que eu estou formando. É realmente esse negócio de aprender a modelar de um jeito que conecte com a realidade, não seja só uma coisa muito simplificada e tal. Isso daí, pô, pra mim é o que eu fiz a vida toda, né, basicamente. Então, assim, é normal essa dificuldade, você vai praticando, aprende a fazer e não vai mais ser uma dificuldade, né? Mas é legal porque o Pedro aqui, ele valida o que eu já tenho percebido já em inúmeros depoimentos aí da turma que está comigo. E até de seguidores aqui também, que também estão comigo. E aí, pessoal, mais perguntas? Vamos esperar 1 minuto para ver se alguém pergunta alguma coisa. Tem uma galera que está entrando agora aí, parece. Algum comentário, pessoal? Esse negócio de ensinar analista, de trazer a minha experiência para pessoal que tem perfil de analista, e quem está aqui agora 9 da noite da quinta-feira é porque quer fazer isso ou já faz. É engraçado, o pessoal é mais tímido, é mais reservado, na verdade, né? Então você fala, comente aqui, aí o pessoal comenta pouco, mas tem boas interações aí, agradeço aí que vocês mandaram hoje. E é isso, tá bom? Obrigado, boa noite. Semana que vem estamos aí de volta. 3, 2, 1. Valeu. Valeu, Gustavo. Ó o Enzo. Ó, lá vem o Enzo. Boa. Vamos alongar aqui mais uns minutos. Enzo. Visando o desenvolvimento e aprendizado, é melhor entrar em uma asset pequena do que uma asset de grande ou asset de bancão? Cara, coloca como uma regra geral. Você pode ir numa asset pequena que você tem um time de alta qualidade, que você vai participar até da montagem da gestora, você vai entender mais como a engrenagem funciona, ao passo que numa asset grande ou de bancão já tem a estrutura, você não vai aprender tanto. Por outro lado, você pode participar de uma asset pequena que te paga mal, que não vai levar em lugar nenhum, e enquanto que numa asset grande, renomada, você vai ter uma placa melhor no teu currículo, vai aprender mais, tudo depende, cara. Você tem que olhar todo o contexto de com quem você vai trabalhar, qual setor você vai cobrir, se é uma gestora que de fato você vai ter uma orientação ali, vai ser, ou não, é uma gestora que não tem ninguém que manja de equity e você vai cair lá de paraquedas. Também tem um lado bom de cair de paraquedas, você vai ter que se virar e aprender sozinho, então você não tem resposta genérica. Enzo,
Caso tenha alguma, quando você tiver aí suas propostas, espero que você tenha muitas ou já tenha, manda aí pra mim no direct, cara, que aí eu te ajudo aí, tá bom? Espero ter respondido. Então não tem regra. No geral, se for uma asset pequena e boa, com boas perspectivas, eu iria para pequena e boa, porque eu vou aprender muito mais, entendeu? No geral. Mas tá cheio de aventureiro aí que pode abrir gestora e não vai parar em lugar nenhum. Aventureiros que acham que o negócio é fácil e não é fácil, entendeu? Porque o cara ele acha que ele vai chegar a 2 bilhões e vai porrar de ganhar dinheiro, é o melhor jeito do mundo de ganhar dinheiro, mas é difícil chegar nos 2 bilhões se não for muito bom e não der sorte também, entendeu? Essa palavra é importante. Sorte tem um papelzinho aí na história. Falou, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa aí que eu deixei de responder, manda aqui no inbox. Obrigado, um abraço.